Olá, queridos, graça e paz. Para você que não me conhece, sou o Pedro Henrique, esposo da Neiva, pai da Maria Laura. E esse é o nosso canal Preciosa Semente em Família. Aqui a gente compartilha um pouquinho da nossa história, da nossa vida, né? E queremos aprender um pouco mais com você que está aí do outro lado, através dos comentários, a gente poder aprender mais sobre família, sobre educação e o relacionamento, né, de pais e filhos. Hoje a gente quer contar um pouquinho da história do nosso milagre, né? Nós não podíamos ter filhos e hoje, quando nós estamos gravando esse vídeo, Maria Laura está com 7 meses. Já. Tem sido um tempo incrível, fantástico, cada dia uma novidade, né? Se você não tem filhos e tá achando que sua vida tá meio parada, tenha filhos, é todo dia uma emoção diferente, entendeu? Agora ela tá dormindo, né? A gente tá aqui gravando o vídeo, preocupado se ela vai acordar, o que que ela vai fazer, se ela tá se mexendo na cama ou não. Então a gente se daqui a pouco você perceber que tá assistindo o vídeo e olhar uns olhares diferentes pro outro lado, é por causa dessas coisas, aquele olhar de atenção. Mas a gente quer conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história e talvez um pouco da nossa história faça sentido para você, te edifique em alguma coisa e que você possa entender que Deus, ele tem planos, ele tem projetos, ele tem propósitos e ele ainda continua realizando milagres, viu? E como? Justamente é algo que a gente tem muita alegria em falar sobre todo esse processo. E aguça muitas curiosidades das pessoas quando a gente fala, né? A nossa filha é um milagre. E o nosso objetivo é testemunhar que Deus continua operando e que nos deu esse presente. E até mesmo fez renascer em tantas pessoas que almejavam essa bênção de ter um filho e que já tinham até desistido, que era o nosso caso. E quando ouvem a nossa história, o nosso testemunho, começam a se lembrar, né, que isso é possível acontecer na vida das pessoas. E para a gente assim, fazer uma introdução para as pessoas entenderem o contexto, nós somos casados há 15 anos, desde a fase 16. 15 anos. É um tempo muito gostoso e que passa muito rápido. Casamos muito jovens, casamos com 20, 21 anos. E a gente demorou um pouquinho, demorou assim, né? Dentro da média que as pessoas têm filhos. Tínhamos outras prioridades. Quando a gente casou, eu e a Neiva, nós não tínhamos formação, estávamos naquele primeiro emprego da vida, não tínhamos casa própria. E a gente estipulou algumas coisas, né? Que a gente queria ter uma casa própria, que a gente queria fazer faculdade. E logo no começo do nosso casamento, assim, tipo, no primeiro ano do casamento, já era cobrança pra gente ter filhos, né? Inclusive até a cobrança do pastor da igreja onde a gente tava, né? Que dizia que a gente tinha que engravidar, que tinha que ter filho logo, que não sei o quê. E a gente que não podia esperar muito e tudo mais. E foi um processo que demandava um certo amadurecimento da nossa parte. Nós éramos muito novos, né? Há pessoas que querem e acabam tendo filho. Não era o nosso objetivo. A gente tinha algumas prioridades antes, não que isso é certo ou errado, Sim. Mas era o nosso planejamento. Há pessoas que casam e logo no primeiro mês, um ano, querem, mas não era esse o nosso objetivo. Enfim, aí a gente demorou algum tempo. Quando a gente decidiu engravidar, depois de 7 anos de casado e que a gente tinha conquistado aquilo que a gente tinha planejado, a gente engravidou rapidinho, fomos ao médico, tudo certinho. Eu só acho que é importante falar um detalhe aqui, que nem eu estou tentando correr, mas eu vou falar sobre esse detalhe que é importante. Nós, quando da primeira gravidez, nós estávamos numa igreja e lá tiveram dons, né? Deus falando, né, através de pessoas, profecias, de que num curto espaço de tempo nós teríamos uma criança e ela seria motivo de grande alegria, né? E nessa época, quando aconteceram essas profecias, a gente não estava pensando ainda em filhos. É verdade. A gente não estava pensando em filhos, né?
a Neiva tava finalizando o processo de faculdade e tal, tinha passado no concurso, né, logo, e eu tava abrindo meu negócio. E assim, não era um objetivo para aquele momento. Mas diante daquelas profecias que vieram, nós falamos, vamos ter então? Poxa, Deus está querendo que a gente tenha um filho, então vamos ter um filho. E aí aconteceu rapidamente, eu me lembro assim, foram coisa de meses. Vieram as profecias e 3 meses depois Neiva engravidou. Foi rápido. Foi muito rápido, né? E essa gravidez não durou 2 meses, né? Durou 2 meses. O embrião ele não se desenvolveu, o que é muito comum na primeira gravidez. A gente não sabia dessas estatísticas, apesar da gente ter esse cuidado, fizemos todo aquilo, procuramos médico antes de engravidar, tomamos, né, esse cuidado de tomar vitaminas e aquilo que os médicos orientaram. Enfim, mas ainda assim a gente perdeu esse bebê, foi muito dolorido, principalmente porque a gente estava muito confiado naquelas profecias e a gente achava assim, já que Deus falou que vai acontecer, como pode a gente perder esse bebê? Que Deus é esse que fala e que depois me tira. Aquilo foi um conflito naquele momento pra gente, ficamos muito tristes e é até interessante, né? Porque às vezes a pessoa perde um bebê e as pessoas falam assim, isso é normal. Eu mesmo falei agora há pouco, né? Apesar de ser muito comum, mas naquele momento que você perde, é o seu filho que morreu. Então é um luto que você vive. Algumas pessoas lidam com isso de forma mais tranquila, outras elas sentem mais essa dor. E a gente tem que respeitar, ter muito cuidado, porque é um momento muito delicado na vida do casal. E para nós sentimos muito, muito mesmo a perda, muito. Para nós foi muito doloroso. Porque a gente também ouviu muitos comentários maldosos, né? Quando a gente perdeu nosso filho e as pessoas dizendo que era castigo de Deus. Poderia ser castigo de Deus, por isso, por aquilo outro. Então foram coisas que nos doeram muito e demorou bastante assim pra gente passar por cima disso, né? A gente conhece casais que tiveram perda e que 3 meses depois já estavam engravidando de novo, né? E a gente não, naquele tempo, a gente não teve a condição, a capacidade de poder passar por cima disso. Não, a gente precisou de muito tempo, de cura, de restauração, sabe? Nós ficamos muito assim, desanimados mesmo para ter filhos de novo. Até achamos que já não era nem propósito de Deus, né? Que tivéssemos filhos. E quando eu falei aqui da questão da profecia, às vezes as pessoas podem até interpretar mal. Você não crê? Não, muito pelo contrário, queridos. Queremos muito em Deus. E no começo do vídeo falamos que a Maria Laura é um milagre de Deus. Nós cremos nisso, no milagre de Deus. É só para que a gente tenha sempre a noção que muitas vezes, eu costumo dizer isso, né, na questão da Maria Laura, né? Nos milagres progressivos de Deus, sabe? Deus foi fazendo coisas ao longo desses anos na nossa vida de nos preparar para esse momento em que a Maria Laura de fato chegou. Então, assim, a gestação foi super curtida, o processo todo foi tudo muito curtido agora, né? Justamente por conta dessa nossa primeira perda, né? Então, aí depois dessa primeira perda, a gente demorou, como o Pedro falou, um tempo para pensar em gravidez. E quando a gente pensou... Tipo anos. Quando voltamos, né, a pensar nessa hipótese, a gente começou a tentar novamente e não acontecia. Aí tentamos ir, todos aqueles exames que a mulher faz anualmente, tudo meu, eu sempre fui muito correta em relação ao médico, então era tudo muito certo, então eu não tinha nenhuma doença, nenhum diagnóstico ruim. E mesmo assim a gente não conseguia, a gente tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Foi passando um ano, foi passando, e a idade vai avançando e a preocupação, principalmente da mulher, né? Meu Deus do céu, daqui a pouco fica mais difícil, porque, né, quanto mais velha a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, e não aparecia. E a gente falava, meu Deus, tem algum problema, a gente tem alguma coisa que nos está impedindo de engravidar. Da primeira vez a gente conseguiu tão rapidinho, coisa de meses, 1, 2 meses, a gente
parou ali e conseguiu, e agora a gente não está conseguindo. Verdade. E aí começou a nossa saga, né? E nisso tudo tem um detalhe que é muito importante. A Neiva sempre foi muito correta com questão de médicos, só que ela ia na mesma médica desde a adolescência, entendeu? Então assim, não, isso é normal, a médica dizia, não, isso é normal, tá tudo normal. E eu sempre questionava a Neiva, olha, isso não é normal, né? Você tem algumas questões hormonais do seu corpo, da sua menstruação, que não são normais. E Neiva, não, mas a médica falou que é normal, normal, normal. E eu sempre muito curioso, comecei a pesquisar e falei, olha, conversa com sua médica e pede o exame de CA 125. E aí Neiva acabou pedindo, a médica com um pouco de relutância solicitou o exame, e quando veio o resultado do exame, tipo, veio um valor, assim, absurdamente alto, sabe, um valor, assim, muito, muito, muito alto. O normal era, tipo, 10, veio 1 milhão, era assim, muita diferença mesmo, o valor que veio. E aí, na hora eu pesquisei na internet o que era alteração de CA 125, né, o Dr. Google, né? E aí a primeira coisa que apareceu era câncer. E aí, tô tomada por câncer. A Neiva tava isso foi triste. Né? A Neiva tava na escola de manhã, nessa época ela só trabalhava de manhã, não trabalhava à tarde. E aí eu liguei pra ela já tava saindo da escola, eu falei, vou passar e vou te pegar agora, nós vamos pra um médico lá em Vitória, já marquei a consulta, porque o resultado do seu exame saiu e deu uma alteração e é câncer. Misericórdia, Pedro Henrique. Eu falei, não é isso não. Aí Pedro, não, Neiva, pode ser, vamos investigar. Nossa Deus, foi aí que nós procuramos um especialista aqui no estado do Espírito Santo, né, que é uma das referências, né, médicas nessa área. Porque a médica também, antes, quando a gente pegou o resultado do exame, a gente primeiro passou nessa médica e ela falou, olha, pode ser câncer ou pode ser endometriose, porque tanto para um para outro esse resultado ele direciona. Mas agora você vai fazer a ressonância magnética, vai fazer exames que vão se aprofundar e você vai descobrir realmente o que você tem. E isso eram muitos anos já tentando engravidar e além disso eu já estava começando a sentir dor durante o período menstrual, coisa que eu não sentia. Começou alguns sintomas que levavam para endometriose também. E quando a gente foi fazer exames mais aprofundados, procuramos um especialista, vimos que não era câncer e vimos que era uma endometriose nível 4, era muito grave. Já estava com o organismo tomado, né? O intestino já estava colado, o reto já estava tomado. E alguns sintomas também que eu acho que é importante para alertar as pessoas é que, por exemplo, no período menstrual, além das cólicas que começaram a ficar muito intensas, mas intensas demais, segundo a médica eu sou muito resistente à dor, porque o nível de dor é muito alto. Porque algumas mulheres nem conseguem trabalhar, fazer suas atividades do dia a dia. Eu fazia com muita dor, mas fazia. E começou a ficar insuportável. Além disso, também muita diarreia no período menstrual. Também a certos alimentos eu comecei a apresentar sensibilidade a alguns alimentos e eu não entendia muito bem essa questão da dieta. Então eu comia tudo normalmente, mas sempre passava mal, barriga inchada, enfim, algo que a gente pode depois fazer um vídeo só sobre para outro vídeo sobre só endometriose. Porque muita mulher tem, nem sequer sabe. O assunto é muito grande. Porque o diagnóstico chega, infelizmente, muito tarde. E aí a gente começou a tratar essa endometriose, né, Pedro? A gente fizemos exames e rapidinho a gente foi para cirurgia por conta da gravidade da doença. E o primeiro passo, de fato, foi a cirurgia, né? E aí, na cirurgia, né, o médico fez, foi tudo certo, a cirurgia foi um sucesso. E aí, quando o médico saiu do centro cirúrgico, ele foi pro quarto, né, onde eu tava lá esperando, a Neiva tava tranquila lá no centro cirúrgico ainda, e eu tava lá no quarto. Ele passou no quarto e disse, olha, a cirurgia da sua esposa foi um sucesso, tá tudo perfeito, só que a sua esposa não pode ter filhos mais por métodos naturais. Não há mais essa possibilidade. A única possibilidade de vocês engravidarem é através de fertilização. Tá aqui meu cartão. Assim? Desse jeito. Assim que vocês receberem alta, nos procurem pra gente poder conversar e não demore e visualizar. Eu perguntei, tudo bem, doutor, mas a fertilização é uma coisa assim, nesse caso, no caso dela, é algo confiável? Olha, a gente vai fazer
todo possível, mas ela ainda tem uma pequena possibilidade, em torno de 15%. Foi desse jeito que eu estou narrando para vocês, foi a forma com que eu ouvi do médico. E depois a gente fez alguns exames, porque ou a fertilização, até mesmo a inseminação era uma possibilidade, há diferença, né, entre os dois métodos, depois vocês podem pesquisar, quem não sabe a diferença. Mas a inseminação é mais acessível, a fertilização é bem mais cara. Então, se fosse para investir nisso, a gente falou assim, então vamos investir em algo que seja mais acessível, porque a chance ainda é ruim. Porque eu fui fazer outros exames, a gente procurou um especialista, né, em fertilização e inseminação. E quando eu fui aprofundar, não era só endometriose, mas os meus óvulos eram muito velhos, a contagem de óvulos era muito pequena, então as chances se reduziram ainda. Já tinha um diagnóstico de menopausa precoce ainda. Então era tudo assim, tudo negativo. E então não compensava a gente ficar investindo, se desgastando, porque a chance de dar errado era muito, muito, muito alta. E nesse contexto a gente falou assim, não, então não vamos fazer, vamos esperar o que Deus tem para nós, porque a gente vai ficar investindo. Fizemos todos aqueles exames, negativo, e então não vamos desgastar com isso. Amém. Vamos esperar, se Deus tiver para nós, Ele vai operar o milagre. Se passaram anos, né, Pedro? Fomos vivendo, fomos curtindo os filhos dos outros, fomos sendo tios, fomos trabalhando na igreja, servindo, sendo pai de muitos, no sentido de abençoar crianças e abençoar famílias. E fomos vivendo. Depois de alguns anos, eu acho que se passaram aí, a gente estava, acho que com 7 anos, né, 6, 7 anos. Voltou essa vontade. Voltou essa vontade porque a gente foi morar em Portugal. Sim. A gente passou um tempo em Portugal por conta da família da minha esposa, que mora lá há muitos anos. E a minha sogra ficou doente e a gente precisou ir lá para Portugal para poder cuidar da minha sogra. Então, ajudar, né? E aí, como a Neiva tinha a possibilidade de conseguir licença do trabalho e eu trabalhava por conta própria, a gente, vamos para lá. E lá a gente conheceu uma brasileira, né? Dessas coisas serva assim. De Deus, serva de Deus, dessas coisas que chame como você quiser chamar, tá? Se é acaso, sorte, né? Nós cremos nos propósitos de Deus, viu? E ela tinha a mesma história que a Neiva, a mesma situação de vida que a Neiva, muito parecida. E ela falou que conseguiu engravidar naturalmente, conheceu um médico e esse médico tinha uma visão mais naturalista da coisa. E começou a cortar o glúten, determinados alimentos da vida dela, né? A gente depois vai fazer um outro vídeo só para falar sobre isso, porque é muita coisa, tá, gente? Endometriose. E aí a Neiva ficou encantada com essa possibilidade. E Neiva sempre foi muito decidida, né? Eu acho que nisso a Neiva, ela tem inúmeras qualidades, mas a Neiva, quando ela coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Então ela falou, então não vou mais comer glúten, vou me alimentar melhor, vou melhorar minha alimentação, porque isso vai me dar mais qualidade de vida. Não era só pelo filho. Acredito que o filho aí também era um sonho, claro. Nunca deixou de ser, mas como o meu dia a dia era muito dolorido, era muito desconfortável, eu queria que eu tivesse qualidade de vida, que eu pudesse comer e não ficar passando mal, que diminuísse minhas cólicas menstruais, que eu pudesse reduzir a questão de hormônios também que eu estava colocando no meu corpo, que era uma dose muito alta para controlar a doença. E quando eu vi ali a possibilidade disso ser minimizado, melhorado, eu entrei de cabeça. E uma vez que eu falei, não vou comer, eu não comia mesmo. E aí mudei todo o meu estilo de vida, aliás, o estilo de vida da casa, né, que todo mundo acaba acompanhando a gente. E me fez muito bem. Quando a gente voltou pro Brasil... tem só um detalhe ainda. Lá em Portugal, teve um dia, uma semana assim, que... Acho melhor a gente cortar o vídeo só pra olhar a Maria. Só um minutinho, a gente já volta. Bom, pessoal, olha quem acordou. Vamos lá, realmente na hora exata que alguém já estava se mexendo pela cama, né, doida pra acordar. Dá um oi pro pessoal, Maria. Olha ali a câmera, filha. Dá um oi pro pessoal. E ela acordou, penteou o cabelo, já se arrumou pra poder ficar bem bonita no vídeo. Isso aí. Inclusive a gente teve que reorganizar a cena aqui toda, porque aí. Já tá futucando tudo. Já tá mexendo tudo, né? Meu. Ele tá com o rostinho amassado. E a cara amassada, mano. Como pode polícia assim? Vamos lá, vamos continuar.
E aí, numa semana, nós estávamos lá em Portugal e numa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que Neiva estava grávida. E eu acordei na certeza, o sonho era tão real e era uma menina. E ela era muito parecida com a Neiva. E eu acordei e falei, meu Deus, Neiva tá grávida. O sonho era tão real, que eu falei, não, Neiva tá grávida e tal. Aí eu acordei, contei pra Neiva e tal. E ela achou que era coisa da minha cabeça, que eu tava imaginando coisa, eu tava com muito desejo no coração, e era isso. Só que o que aconteceu? Que naquela mesma semana a Neiva teve um sonho que ela também estava grávida. Então, como ela sonhou, ela ficou ainda meio assim, com o coração endurecido, né? Mas, vou comprar um teste de gravidez. Comprou o teste de gravidez e acabou que deu negativo, né? Não estava grávida. Só que na semana seguinte, 3 pessoas de igrejas completamente diferentes, uma da Batista, uma da Maranata, uma tia católica da Neiva, tiveram sonhos com ela grávida. E aí a gente achou, filha, tava grávida. E aí a gente achou, olha, impossível, né? Tem alguma coisa nisso. E era como se Deus estivesse reacendendo no nosso coração aquela expectativa de promessa, né? De bênção. E aí passou-se um tempo, nós voltamos pro Brasil, né? Isso, aí quando a gente voltou, a gente já voltou no nosso coração o propósito de fazer a nossa parte. Porque a gente falou, Deus opera milagre e faz a intervenção, mas também Ele deu a possibilidade de os médicos, a ciência, de estudarem. Então nós vamos fazer a nossa parte, vamos nos alimentar bem, vamos nos cuidar, vamos tomar as medicações que a gente precisa tomar, vamos, se preciso, fazer uma inseminação e vamos esperar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. E assim fizemos. A gente começou a buscar o tratamento, voltamos para o mesmo médico lá atrás, que a gente já tinha visto, que tinha desistido. E aí já estava a caminho de outra cirurgia. Ele falou, Neiva, a sua endometriose está ainda mais grave, você agora está mais velha, tudo está mais difícil, mas vamos tentar. Porque quanto mais cedo você tentar, melhor, mais chance você tem, ainda que sejam muito pequenas. Porque a médica que me acompanhava, né, aí eu mudei de médico especialista em endometriose, ela falou só milagre ou inseminação ou fertilização. Ela ainda usou essa expressão. E ela ainda falou, inseminação nem aconselho. Só você. milagre de Deus ou inseminação? Ela falou, inseminação nem aconselho tanto, eu aconselho a fertilização, que é mais certo. E aí fomos, né, Pedro? Só que eu tava aí, eu mudei de função no trabalho, era uma função que me exigia muita presença. Ela tá adorando se ver. E eu quase não tinha muito tempo para fazer os exames. E era uma lista muito grande. Quem faz tratamento sabe da dificuldade, né? A gente tem ali exames, porque tem que tomar as injeções, aquilo tudo. Eu nem cheguei à fase das injeções, só foi do exame mesmo. E comecei a fazer um monte de exame, uns davam, outros não davam. E numa décima, o médico falou, para fazer um determinado exame, você vai precisar parar de tomar o hormônio que eu tomava para controlar a doença. E nisso, paralelamente, eu estava me alimentando sem glúten e outro vídeo que a gente pode relatar sobre os cuidados que eu tinha com a minha vida, com a minha alimentação. Em seguir. Aí, certo dia, eu voltando desse trabalho, onde estava me exigindo muito, que eu não tinha muito tempo, voltando, eu trabalho em outro município, tive uma infecção urinária. E uma infecção urinária, eu nunca fui de ter infecção urinária, algo muito incomum na minha vida, mas eu fiquei com sintomas muito pesados mesmo, sabe? Aí o meu ginecologista que me acompanha, ele entrou com antibiótico de tão forte que estava aquela infecção. Ele falou, não, Ney, vamos tratar, senão depois você volta aqui que a gente troca a medicação. E eu, sem tomar o hormônio que eu tomava para controle da doença, há anos já, sem tomar anticoncepcional, mas nunca engravidava. Tinha um culto aqui em casa, né, Pedro? A gente se reunia em casa para orar e meditar na palavra. Nesse dia, e eu passei sem falar com o Pedro, sem nada, na farmácia. Como eu estava já há alguns dias tomando o antibiótico, e eu fiquei tonta dentro do ônibus, me deu uma tonteira muito grande dentro do ônibus. Eu falei, meu pai, será que eu tô grávida? E aí eu passei na farmácia, falei, muita fé, né? Eu digo muita fé de forma irônica, porque, olha só, como eu falei com a moça, falei assim, olha só, você me dá aí
exame, aqueles exames, né, de farmácia, o mais barato que tiver, porque eu não tô grávida. Mas eu tô fazendo isso por desencargo de consciência. Então você me dá o mais barato só para poder ver uma vez que eu tô tomando um antibiótico e eu não sei se é compatível, né? E aí a moça deu, a gente chegou em casa, o pessoal aqui, Pedro, no supermercado, que Pedro tava comprando lanche pro culto aqui que a gente tava fazendo em casa. Eu fui, cumprimentei as pessoas, irmãos, fiquei à vontade, fui lá pro banheiro e fiz o teste, deu positivo. Liguei pra Pedro, conta, Pedro. Inclusive depois a gente vai fazer um vídeo como não contar que está grávida para o seu marido, entendeu? Eu tava no supermercado, eu tava com uma garrafa de suco de uva na mão, aquelas de vidro, e aí ela me liga, era um horário meio que incomum da Neiva me ligar, eu já fiquei meio preocupado, peguei o telefone, e ela tava chorando, e aí eu já entrei em desespero, né, aconteceu alguma coisa e tal, e ela falou, Pedro, vem pra casa, eu tô grávida. Que? Como assim? A garrafa de suco de uva quase caiu da minha mão. Falei, meu Deus, como assim? Como você tá grávida e tal? E eu mais cheio de fé que ela, passei na farmácia, comprei mais 3 testes do bom. Não daquele mais barato. Não era mais barato, falei, não, do bom. E todos eles deram positivo. Graças a Deus. E de fato, a gente atribui tudo isso que aconteceu como um processo de Deus na nossa vida, que nos ensinou bastante a esperar e saber que é no tempo de Deus que as coisas acontecem, não no nosso. Quando eu falei para a médica que tratava a minha endometriose, quando eu voltei lá, falei, doutora, que ela é especialista em endometriose e ela é obstetra, tanto que ela me acompanhou toda a gravidez. Falei, doutora, acredita que eu tô grávida? Ela falou, milagre, só Deus, que ela é toda zarra, né? Ela falou, só Deus mesmo, porque você não podia mesmo, Neiva, não tinha condição de você engravidar. Sem a inseminação, Neiva, você fez o tratamento, você tomou, não tomei nada, não fiz nada, eu comecei uns exames, nem consegui terminar, doutora, e tô grávida. E assim foi. E aí a gente, né, teve um sangramento no começo da gravidez e remeteu à nossa perda antiga, né? Então a gente teve muito medo de perder esse bebê. Inicialmente seria uma gravidez provavelmente de risco. Por conta da endometriose e avançada já. E também dessa chance de perda. Mas aí eu até pedi para trocar de função no trabalho e para um lugar que não me exigisse tanto. E fui ali tendo a gestação toda tranquila. E foi, né, Pedro, uma gestação maravilhosa, muito tranquila. Não teve nenhuma intercorrência ao longo do processo. Fiquei muito, muito saudável. Graças a Deus, a nossa bebê desenvolveu super bem, né, meu amorzinho, mamãe? E foi um processo maravilhoso. Deus, inclusive até no enxoval, né, Pedro? Deus foi tão maravilhoso que além de nos dar a filha, nós ganhamos tudo praticamente da Maria Laura, ganhamos beijo, ganhamos as roupas todas, fomos assim grandemente abençoados. Muitos irmãos se alegraram com esse milagre, se alegraram conosco, festejaram conosco, porque de fato Deus opera e tá aqui o resultado. Disse, filha, você é um milagre. Todo dia a gente fala para ela, nas nossas orações, nos nossos agradecimentos, no nosso devocional, que ela é um milagre de Deus, um milagre maravilhoso na nossa vida, né, meu amor? É isso aí, gente. Esse vídeo não é um vídeo de coaching para dizer para você que agora você vai ter um filho, sua bênção chegou. Não, nada disso. Mas nós cremos num Deus que é poderoso e que entende os tempos e propósitos e que também cabe uma parte a nós. A nossa vida mudou muito depois do diagnóstico da Neiva, da endometriose, da questão do cuidado com a alimentação. Nesse período a gente percebeu o quão importante é a gente se alimentar bem, o quanto é importante a gente se cuidar. A gente tem feito isso também de uma maneira muito, muito tranquila com a Maria e tem sido um tempo extremamente feliz e prazeroso. A gente quer desejar aqui que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família. Dá tchau pro pessoal, filha. Dá tchau pro pessoal. Pede pro pessoal se inscrever, filha, no canal. Dá um like, dá um joinha. E compartilhar com todo mundo. Isso, que Deus abençoe, né? A casa, a sua vida, a sua família. E saber que Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Não podemos ser inadimplentes com isso. Mas, sem dúvida, quando Deus, Ele promete, Ele cumpre.
e ele opera milagres. Verdade. Um abraço, fiquem com Deus, vem com a gente, vamos juntos levar a preciosa semente. Tchau, filha. Tchau, Vamos brincar.